Quero agradecer ao pastor Ronaldo Xavier, pois antes de essa campanha acontecer, eu primeiro falei com ele. É por isso que eu estou sendo abençoado, porque eu fui pelo canal correto. Eu não pedi aos irmãos, eu pedi a ele, e ele se responsabilizou. E eu quero que o Senhor continue abençoando sua vida, pastor, juntamente com sua família e também com todos os irmãos que fazem a família Florestal. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos um pouco em rápidas palavras. Capítulo 53, profeta messiânico Isaías. Versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quantos podem dizer amém? Claro que nós sabemos que este relato falava sobre Jesus, aquele que fez tudo por nós. As pessoas procuram que Jesus faça mais alguma coisa por elas, quando ele já fez tudo por nós. Jesus, ele tanto conseguiu agradar a Deus, como também ele conseguiu nos agradar. Porque quando ele agradou a Deus, ele nos agradou, nos garantindo salvação através do seu sacrifício e, por fim, sua morte e ressurreição. Constantemente dizemos que somos salvos por Jesus. Constantemente dizemos que Jesus nos libertou. Constantemente dizemos que somos separados do mundo e que Jesus nos comprou com seu sangue e que somos novas criaturas e etc, etc, etc. Constantemente. Mas com tudo isso que dizemos que somos, vem uma pergunta, uma indagação. Temos conseguido agradar a Ele? Temos conseguido agradar ao Senhor? E isto eu não posso responder por você, e nem vocês podem responder por mim. Eu que tenho que ter a consciência se estou ou não agradando a Ele. Em João, capítulo de número 8, e versículo de número 29, o próprio Jesus, ele diz, e João escreve dizendo: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado sozinho, porque eu faço sempre o que
lhe agrada. Jesus fazia sempre o que agradava a Deus. Então, o que fazer para agradarmos a Deus mediante esta confissão de Jesus? Em um dado momento do ministério de Jesus, ele estava orando e próximo de chegar o momento de sua morte, ele foi orar. E os poros de sua pele minaram sangue. E em sua oração ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita, todavia, a minha vontade, mas a tua. A tua. Jesus, ele estava ciente de tudo quanto ele teria de passar. E um dia, em uma escola bíblica, o irmão disse: pastor, por que não se fazem tantos comentários sobre aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho do Calvário, do Gólgota? Só diz Simão Sirineu, mas não conta mais a história deles. Ele também não levou a cruz. E eu disse àquele cidadão, por revelação de Deus na hora, eu disse: ei, aquele homem levou apenas a cruz de madeira. A madeira ele levou, o peso da madeira ele levou. Mas sobre os lombos de Jesus não estava apenas o peso da madeira da cruz, também estava o peso de todo o pecado de toda a humanidade. Quando a cruz foi passada para o ombro do Sirineu, estava ali o peso da madeira. Quando a cruz voltava para os lombos de Jesus, estava ali o peso do pecado da humanidade. E homem nenhum teria condições de levar este peso. Só ele. E por que o pastor Diógenes está falando sobre isso hoje? Porque é hoje que eu tenho que falar sobre isso. Porque se tudo isso não tivesse existido, nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos. Mas para agradar a Deus, o que fazer, Ananias? Se nós fôssemos relatar o que podíamos fazer para agradar a Deus, eu ia passar a noite inteira aqui dizendo o que nós podemos fazer para agradar a Deus. Como eu não posso passar a noite inteira e nem você pode, nós vamos ser sintéticos aqui em algumas coisas que são fundamentais para agradar a Deus. E deixa eu te dizer a primeira coisa que eu vou lhe dizer. Para você agradar a Deus, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que é impossível agradar a Ele se não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Então o primeiro passo é ter fé. Ter fé. Porque toda vida cristã é baseada na fé. Toda vida cristã. Eu pergunto aos irmãos: você já viu Jesus? Você já andou com Jesus? Jesus já foi na tua casa em forma humana? Mas você crê que Ele existe? E você crê por quê que Ele existe? Porque você tem fé que Ele existe.
forma. Não há. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo 7, Paulo diz: porque vivemos por fé e não por vista. Eu não vi Jesus, mas eu creio que Ele existe. E não só creio que Ele existe, eu creio que Ele está aqui nesta noite também. Aleluia. Glória a Deus. Mas devido ao avanço da tecnologia, veio a correria do dia a dia. Então começamos a nos tornar seres imediatistas, e com isso impacientes e também, infelizmente, murmuradores. E com isso, em vez de agradarmos a Deus, pecamos contra Ele. Por quê? Faltou fé. Só se para na caminhada quando falta fé. Fé. É tanta gente saindo de igreja por conta de A, por conta de B. Não, nem é por conta de A, nem é por conta de B, nem é por conta do alfabeto inteiro. É porque faltou fé. Ah, eu vou sair dessa igreja por isso, eu vou sair daquela igreja por... Não, você está saindo porque faltou fé em você. Fé. Fé. Hebreus capítulo 10 e versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé. Aí vem a contrapartida, o outro lado da moeda. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nele. Só existe dois caminhos: ou ter fé nele, ou recuar. Com fé você transporta montanhas. Com fé você salta muralhas. Com fé você derruba um gigante. Com fé você mata urso e leão. Com fé você chega. Mas pastor, é só fé? Não. Então, pastor, fora a fé, o que é que eu faço para agradar a Deus? Você agrada a Deus guardando a sua palavra. Sabe por quê? Porque a palavra produz fé. A palavra produz fé. Tem tanta gente buscando outras coisas para conhecer a Deus, não vai conhecer nunca, senão pela palavra. Não vai. Você só conhece a Deus hoje se for pela palavra. Salmos de número 119, versículo 11. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, guardei. Esconder a palavra significa guardá-la. E tem mais uma coisa: no objetivo de não pecar contra Ele. Desta forma, agradamos ao Senhor. Existe muita gente estudando a palavra e guardando a palavra para criticar outros que pregam, e outros que falam, e outros que leem a palavra. Não. O salmista não tinha esse objetivo. O salmista não tinha o objetivo de ler a palavra e guardar a palavra para criticar pregador ou para criticar pastor. Não, não, não. Ele tinha um objetivo pessoal. Eu guardo a palavra para não pecar contra meu Deus. Eu leio a palavra para não pecar contra meu Deus.
Eu leio a palavra para reconhecer quando eu estiver errado e pedir perdão ao meu Deus. Deuteronômio, capítulo de número 28. Narra as bênçãos lançadas do Monte Gerizim. E ele começa a dizer que: e a descer, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar todos os teus mandamentos, essas bênçãos virão sobre. Você vai correr atrás dela? Não. Você vai ir no lugar, eu vou lá no lugar que marcha, que pula, que profeta. Não. Se você guardar a palavra, a bênção vai te procurar. A bênção vai bater na tua porta. Para onde você for, a bênção vai atrás. E a Bíblia diz: ou na cidade, ou no campo. Eu vou procurar uma metrópole, porque lá é mais fácil de Deus me abençoar. Não, se você estiver pela palavra, aonde você estiver, a bênção chega. A bênção chega. A bênção chega. Pastor, ter fé, guardar a palavra. E o que mais? Perdoar. Acho que é a palavra mais difícil agora. Perdoar. É uma palavra tão fácil de se pronunciar, perdão, como também amor. São palavras que são muito fáceis de pronunciar. Mas lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, nos diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ninguém, mas ninguém mesmo, liberou um perdão como Jesus liberou. Ninguém. Alguém pode ter feito o maior mal a você, mas ele não vai liberar perdão maior do que o de Jesus. E quando Jesus ele nos ordena a perdoar, também nos ensina a perdoar, é porque ele conhecia o perdão. Jesus, quando estava dando o brado de vitória para nós naquela cruz, Jesus ele teve a audácia, ele teve a coragem de rogar ao Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isto ele estava se dirigindo àqueles algozes que chicotearam ele, que esbofetearam ele, que cuspiram no rosto dele e que crucificaram ele, que rasgaram as suas vestes. Aleluia. E eu aprendi que o perdão não é um mero sentimento. Não. Eu não perdoo porque
porque estou sentindo de perdoar. Não. Eu perdoo porque Jesus me mandou perdoar. A ferida está aberta, e aí? Enquanto você não perdoar, a ferida não vai fechar. Não vai fechar, não vai fechar. Não vai. O remédio para a ferida é o perdão. Glória a Deus. E daqui a pouco a ferida vai estar fechada, mas está lá a cicatriz. E agora? Você vai lá olhar para a cicatriz. Você vai lembrar do acontecido, mas não vai lembrar mais com rancor, nem com ódio, nem com mágoa. Sabe por quê? Porque o teu coração já está cicatrizado pelo perdão que você liberou. Dela baia cerebecovia. Ei! Sabe o que mais me alegra, irmãos, aqui de estar na presença de Deus? É saber que não importa o que eu vá passar aqui, não importa. Eu vou fazer 43 anos ainda, eu acho que tenho, se Jesus não voltar, um pedaço de caminhada para frente ainda. Mas o que me alegra é que por fé eu sei, eu tenho certeza que Ele está voltando, e que tudo que eu passo aqui não vai se comparar ao que eu vou desfrutar lá. Não vai. Calúnia, apontamento, pedradas, perseguições, tudo isso foi feito para nós aqui na terra. Mas lá no céu, tudo isso será aniquilado. Lá no céu é glória, é glória, é santo, é santo, é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe mais de uma coisa? Eu quero parabenizar se você me responder de forma positiva. Quem daqui nunca precisou de perdão? Quem daqui nunca precisou de perdão de alguém? Todos nós precisamos de perdão. Você precisa de perdão. Eu preciso de perdão. Nós precisamos e somos carentes de perdão. E sabe o que me entristece? É que existem tantas pessoas emprestando a boca. Comigo é assim. Mexeu comigo, tem volta. A Bíblia diz: minha é a vingança. Deus, Ele não me deu autoridade para se vingar. Deus, Ele não me deu autoridade para responder com a mesma moeda. Não. Ele disse assim: se alguém bate no teu rosto, na tua face, sabe o que você vai fazer? Vai dar outro bufete nele, né? Não. Dê a outra face. Dê a outra face. Dê a outra face. Que você queira é assim o Evangelho. Que você não queira é assim o Evangelho. Delarabacaia. E Jesus, todos os dias, quando nós lemos o Evangelho, Jesus diz a mim e a você: o meu Evangelho tem espinho e tem cruz. O meu Evangelho tem espinho e tem cruz. O meu Evangelho tem espinho e tem cruz. Quem está me esperando passa por espinho e passa pela cruz.
Não tem outro caminho para o Evangelho. Não tem outro caminho. Se você quer chegar lá. Ei, um dia eu estava falando na igreja sobre céu. Teve um culto de doutrina que eu falei sobre o inferno. Eita, que culto pesado. Foi a doutrina toda falando sobre o inferno. Teve irmão que se arrepiava, chorava. Em vez de glória, eu só ouvia misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Porque eu falei sobre o inferno. Pergunte para um ateu se ele quer ir para o inferno. Para um ateu que não acredita em nada disso. Pergunte se ele quer ir para o inferno. Ele vai dizer: quer nada. Aí na outra semana eu falei sobre o inferno. Na outra semana eu digo: vou falar sobre céu. Aí falei sobre céu. Irmão, foi uma glória tão grande dentro da igreja. O povo parece que abriu uma cachoeira nos olhos, que começou a chorar e molhava as toalhas, molhava os lenços. Aleluia. Sabe por quê? Porque o crente por fé já sabe que o céu existe. E já sabe como é lá. Pelo menos um pedacinho. Porque a Bíblia diz que é muito mais, é muito mais, é muito mais do que eu penso, é muito mais do que eu imagino, é muito mais. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus, ele é tão bom, é tão fiel, e ele é tão sério nas coisas que ele faz, e honesto, que ele nunca nos prometeu ser fácil. Pronto. Ele nunca nos prometeu ser fácil. Antes ele disse: olha, o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. Raposa tem covil, aves tem ninhos. Agora o Filho do Homem não. Quer seguir ainda? Quando ele dizia que ele era o pão descido do céu, muitos dos discípulos começaram a se dispersar, porque acharam aquela doutrina pesada. E ele chegou para os mais próximos e disse: olha, e vocês querem ir embora também? Podem ir embora. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A nossa vida aqui é passageira, irmão. A nossa vida é passageira. Hoje nós estamos rindo, amanhã estamos chorando. Hoje podemos estar pulando de alegria, amanhã lamentando. E isso vai ser até a vinda de Jesus. Mas continua olhando para o autor e consumador da tua fé. Ele vai te levar ao porto seguro. Ele vai cumprir com a promessa que ele te falou. Vai chegar o dia de nós olharmos para ele e vermos ele como ele é. Vai chegar o dia de nós assentarmos naquela grande mesa. Sabe quem vai estar servindo você? É ele. Sabe quem vai estar me servindo? É ele. Ei. Existem dois tipos de recepção que Jesus irá fazer. Dois tipos de recepção. Não tem mais do que dois. Dois tipos. Porque Jesus não tem meio termo. A primeira recepção: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que já está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Entra no gozo do teu Senhor. Ele vai estar dizendo: acabou tudo, acabou a perseguição, acabou o sofrimento, acabou as lágrimas, acabou tudo, pode gozar. E a outra recepção é: maldito,
isso. Apartai-vos de mim. E eu tenho certeza que esta igreja vai participar da primeira recepção, vai participar da grande festa, e nós vamos estar todos juntos lá glorificando e exaltando a Ele. Que Deus os abençoe.